Que o corpo humano possui algumas particularidades de acordo com o seu gênero, todos sabemos. Mas será que damos a devida atenção e importância aos detalhes? É necessário que alguns cuidados sejam tomados ao longo da vida para que a saúde seja próspera. E hoje vamos destacar a saúde feminina. Para falar sobre os cuidados importantes no dia a dia com o organismo, em especial nesta estação mais fria do ano, e sobre como a pobreza menstrual pode trazer consequências para a saúde da mulher, eu converso agora com a doutora Monique Novacek, ela que é ginecologista obstetra. Doutora Monique, muito bom dia. Bom dia, Denise. É um prazer falar com vocês. Pois é, tão importante colocar em evidência aqui o tópico saúde feminina, doutora. Até porque, vai muito além de fazer o preventivo, o exame periódico, cuidados diários com o nosso organismo. E eu pergunto já aqui, para a gente poder começar muito bem essa conversa, quais seriam os principais cuidados, em especial agora, com a chegada do inverno, doutora? Realmente é um tema muito importante, porque às vezes na correria do dia a dia a gente esquece de olhar para a gente mesmo, né, Denise? Então, principalmente nessa estação fria, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de roupas, principalmente aquelas bem quentes de lã sintéticas, principalmente na região íntima, né? A gente tem que priorizar o uso de calcinhas de algodão, tem que ficar de olho sempre na troca dessas calcinhas. A gente não pode ficar o tempo inteiro com aquela região abafada, principalmente para essa região íntima da mulher que é tão sensível, né? A gente não pode esquecer dos cuidados com o sono, ter uma bela noite de sono, a alimentação, que no frio dá uma fominha a mais, não tem jeito, né? A gente tem que sempre priorizar os alimentos saudáveis, evitar sempre o uso excessivo de alimentos ricos em carboidratos, açúcar, bebida alcoólica, né? Tentar praticar exercício físico, mesmo no frio. Então, esses pequenos cuidados fazem com que nossa saúde continue boa o resto do ano, né? É verdade, doutora. E assim, dores na bexiga, mais cólicas, algumas mulheres até alegam que isso aumenta mais durante os dias mais frios, doutora. É normal? Isso faz parte também dessa estação? Isso pode acontecer, viu, Denise? Principalmente porque no frio a gente tem uma necessidade, acaba sentindo um pouco menos de sede, a gente acaba tomando menos água, menos líquido, fica enrolando para ir no banheiro, né? A gente acaba deixando a nossa bexiga muito mais cheia e vai realmente naquela urgência. Isso é péssimo, acaba piorando, aumentando um pouco a incidência de infecção de urina, tá? Então, não deixar esse cuidado, né, acontecer assim que estiver com vontade no banheiro, ir, tá? Cólica, né? No frio a gente fica muito mais sensível. Então, isso pode acontecer sim. A gente tem que caprichar ali nas bolsinhas de água quente e nos cuidados para evitar que isso aconteça, né? Importante. A cólica em especial, doutora, até que ponto ela é normal? E quando a gente começa a se preocupar com a intensidade até mesmo da dor, da presença dela mensalmente na nossa vida? Sim, Denise, é super importante isso, porque a gente não tem que se acostumar com uma situação ruim, né? Principalmente cólica. Aquelas mulheres que morrem de dor em todos os períodos menstruais, que tem que tomar medicação, muitas vezes irem até para o hospital para fazer medicação endovenosa, que isso tira a qualidade de vida, ela acaba deixando de trabalhar, de ir para a escola, isso é muito preocupante e precisa de ajuda sim. Né? Claro que às vezes um pequeno desconforto ali quando desce a menstruação, principalmente nos primeiros dias, se você conseguir controlar com uma bolsinha de água quente, com a atividade física, com pequenos analgésicos, né, pequenas quantidades, ótimo, mas sempre tem que ser investigada se isso estiver também tirando a qualidade de vida da mulher, tá? Doutora, e a tensão pré-menstrual, a famosa TPM, existe e quem convive com as mulheres entende muito bem e sabe que ela existe. Mas também essa linha, né, essa linha de equilíbrio e ao mesmo tempo lidar com a tensão pré-menstrual, a TPM, para quem vive com isso, para quem está também à sua volta, doutora, não é um capricho, é uma realidade, né? Sim, com certeza, né? Isso está presente, infelizmente, na maioria das mulheres, por alterações hormonais, mesmo que a gente tem durante o nosso ciclo menstrual. E aí, principalmente no período pré-menstrual, tem alguns hormônios que ficam aflorados e tem mulheres que ficam irritadas, chorosas, não conseguem ver ninguém na frente, né? E a família sai toda correndo, ela acaba ficando isolada nesse período. Então, os cuidados com a alimentação, manter exercício e principalmente suplementação, né? A gente consegue mudar muito a qualidade de vida das mulheres, desde que elas procurem ajuda, tá? Então, é sempre importante você passar, assim, em rotina. Se tem alguma coisa que te incomoda, vai e converse com o seu médico, porque sempre tem como melhorar, tá, gente? Isso é super importante.
Doutora Monique Novasek, ginecologista obstetra da Clínica Mantelli, conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Doutora Monique, agora o tópico pobreza menstrual, um assunto que felizmente vem ganhando cada vez mais o convívio das rodas de conversa, na rede social também se tornando muito mais próximo do conhecimento da população, uma situação que existe, que está presente em pleno 2021, atingindo também muitas mulheres. E nessa questão da pobreza menstrual, o que pode trazer? Quais são as consequências para a saúde, doutora, quando também existe isso como uma realidade mensal? Sim, é muito prazeroso a gente falar sobre isso, né, Denise? Porque, infelizmente, esse período menstrual é cercado de tabus. Muitas meninas, principalmente, né, a questão de ser pobreza menstrual é realmente isso, ligar a pobreza principalmente de informação, de saneamento básico, de materiais necessários básicos para a higiene íntima, e isso acaba virando um tabu, né? Então, mulheres que não têm acesso à informação de como se cuidar e principalmente como se comportar nesse período, elas não têm ideia de como é feito o uso de um absorvente íntimo, o que a gente pode usar na região íntima, de quanto em quanto tempo essa troca deve ser feita. Então isso tem que ser conversado, né? É ótimo que isso está ganhando espaço, sim. Tem muitas campanhas sendo feitas pelo uso do absorvente, pelo uso do coletor menstrual, pelo acesso à informação da menstruação, né? Porque pensa aquelas meninas que não têm acesso nenhuma à informação, elas acabam utilizando, nossa, tem algum sangue saindo de mim, né? E elas acabam utilizando materiais impróprios para essa higiene, como um absorvente que ela fica ali, às vezes, até 2 dias utilizando. Já vi pacientes, né, que colocam miolo de pão dentro da vagina, reutilizam absorventes que já foram utilizados, panos envelhecidos, roupa suja. Então, imagina a saúde vaginal dessa mulher como não fica, né? Isso acaba, lógico, predispondo a infecções vaginais, a corrimentos, a odores fortes. Tem até a questão que a gente conversa bastante sobre o câncer de colo de útero, é uma realidade no Brasil, né? Atualmente é a 4ª causa de morte, e não é tanto relacionado ao uso do absorvente, mas mulheres que não têm acesso a informações acabam também não tendo acesso a informações de quanto é importante se prevenir numa relação sexual, o uso de camisinha, o quanto múltiplos parceiros podem influenciar na sua vida sexual, até gerando contágio maior com o vírus do HPV, que acaba sendo um vírus precursor do câncer de colo, né? Então é uma questão socioeconômica muito forte que a gente tem com esse termo pobreza menstrual, né? Que nada mais é, né, doutora? Que nada mais é do que a falta de materiais necessários básicos para a higiene íntima, né? Com certeza. Infelizmente, né? Quem não tem, às vezes, muitas condições de ter acesso à alimentação, à comida, à moradia, saneamento básico, como vai pensar em comprar um absorvente, né? É verdade. Então, essa realidade existe mesmo, a gente tem que conversar e tentar ajudar o máximo possível, né? Até eu aproveito essa oportunidade para colocar que nós temos aqui em andamento a campanha Saúde Íntima, que ajuda no combate à pobreza menstrual, que tem justamente o objetivo de reforçar a importância da saúde da mulher e busca, assim, arrecadar absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A pobreza ou a precariedade menstrual é a falta, assim, do que colocamos aqui em evidência, né, desse acesso, a falta de recursos para possibilitarem a aquisição de produtos de higiene como absorventes. E essa realidade está cada vez mais presente mensalmente na vida de milhões de mulheres mundo afora. E nesse caso, para ajudar na campanha, pode ser doado, por exemplo, absorventes nos estabelecimentos parceiros, como, por exemplo, aqui a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau, ou ainda podem ser feitas doações através do Pix saude.intima@hotmail.com, que também é o e-mail para mais informações sobre essa ação. Eu até peço, né, licença nessa conversa que a gente está tendo com você, doutora Monique, para evidenciar essa campanha tão importante, tão necessária, então, justamente para conseguir arrecadar recursos para poder oferecer esses materiais necessários básicos para a higiene íntima, em Blumenau também apoiando essa ideia. Lógico, é super importante. Acho que cada vez mais a gente tem que incentivar essas campanhas mesmo, porque é com isso, aos poucos que a gente vai conseguir ajudar um pouco nessa saúde íntima, principalmente durante o ciclo menstrual, né? Então, ótima iniciativa mesmo, Denise. Doutora Monique, qual é a forma mais correta de higiene íntima, em especial quando se está no ciclo menstrual?
Então é importante a gente lembrar que eu não posso colocar nada dentro da vagina, principalmente sabonete. A gente não precisa limpar a região íntima da vagina dentro, tá, Denise? É principalmente mais a região externa da vulva, a troca constante do absorvente. Isso depende muito do fluxo da mulher também, mas mesmo aquelas que têm pequeno fluxo, o ideal é a cada no máximo 4 horas realizar essa troca. Deixar sempre, né, a sua saúde ótima de banhos, de sabonetes, e a gente não precisa usar nada de fragrâncias também. Muitas pacientes acabam questionando muito o uso de perfumes, por quê? Para deixar essa região um pouco mais cheirosa, mas isso acaba sendo irritativo e também predispondo a infecções, tá? Então é a troca constante do absorvente, tomar seu banho e fazer a higiene principalmente externa, tá? O período menstrual, doutora, também varia de mulher para mulher, né? Às vezes uma semana, menos de uma semana, alguns dias. Então também isso varia bastante de mulher para mulher, né, doutora? Não existe uma regra específica, né? Isso, tem mulheres que têm o seu ciclo um pouco mais longo, que acabam durando ali de 5 a 8 dias, com um fluxo muito intenso. Então, tudo que é em excesso também tem que buscar uma informação médica, tá? É importante passar em consulta. Tem aquelas que têm aquele fluxo bem pouquinho, que acabam usando aquele absorvente diário, nem precisa do absorvente em si. E tem aquelas que duram assim, 1, 2 dias acabou. Então, não existe uma regra, né? Mas claro que tudo que é em excesso a gente tem que investigar, tá? Absorvente diário ou protetor diário, doutora? E algumas mulheres se sentem mais seguras utilizá-lo o mês inteiro. Isso é recomendado? Tem contraindicação? Qual é a orientação para as nossas ouvintes? Gente, isso, por favor, se vocês têm esse hábito, já abandonem a partir de agora. Então, mulheres que estão ouvindo isso, né? Protetores diários que a gente usa ali na calcinha, isso abafa, deixa a região quente, úmida, e é o principal para predispor principalmente infecções fúngicas, que é a candidíase, tá? Então, a sua higiene, tem mulheres que têm um pouquinho mais de secreção, né, Denise? Tem muitas que se incomodam com isso. Então, a partir do momento que isso te incomoda, a gente precisa, lógico, investigar se não tem algum micro-organismo que a gente precisa tratar. E tem aquelas secreções bem tranquilas, fisiológicas, que não precisam ser, elas acabam até sendo pioradas com o uso do protetor diário, tá? Então, abandonem essa prática. Uma orientação que eu gosto de dar para as minhas pacientes é, se você acha que você fica úmida durante o dia, troca a calcinha, ao invés de colocar o absorvente diário, tá? Porque isso piora demais a questão de secreção e aumenta o risco de infecções vaginais também. Importantíssimo. Doutora, para a gente poder finalizar essa conversa aqui na Rádio CBN, mais uma vez, então, traz aqui para a nossa audiência essas dicas, orientações que passam pela alimentação, passam pelo exercício, passam pelo sono, mas, mais uma vez, sintetiza todo esse conjunto para trazer saúde para a nossa audiência, e especialmente quando falamos aqui na saúde feminina. Então, gente, é sempre importante você pensar em você, cuidar, sim, da sua saúde, como alimentação, exercício, suplementação, fazer os seus exames periódicos, sim, e sempre ajustar o que está te incomodando, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, porque assim a gente vai ter uma vida muito melhor no dia a dia e, consequentemente, viver bem mais, né, Denise? E com qualidade. Não é pra gente apenas viver, a gente tem que aproveitar esses momentos também, né? Então, se cuidem, façam coisas que vocês gostem, cuidem do psicológico e do emocional, porque às vezes muitas doenças ginecológicas estão relacionadas sim com a parte emocional. Então, todo equilíbrio em todas as partes do nosso corpo é fundamental. Doutora Monique, que bom poder recebê-la aqui também na programação da Rádio CBN. Essa conversa foi muito oportuna e necessária para o nosso dia a dia, tá? Obrigada e um bom dia. Bom. Muito obrigada, viu, Denise? Ótimo dia para vocês, e mulheres se cuidam. É isso aí. Doutora Monique Novacek, ginecologista e obstetra, falando um pouquinho mais sobre a saúde feminina, os cuidados, né, importantes no nosso dia a dia, os cuidados com o nosso organismo, especialmente agora, né, com a estação mais fria do ano, e ainda como tópico dessa entrevista, a pobreza menstrual e o que isso pode trazer de consequência para a saúde da mulher. Pontuando mais uma vez a campanha Saúde Íntima, ajude no combate à pobreza menstrual. Então, para ajudar nessa campanha, você pode doar absorventes nos estabelecimentos parceiros, são vários, mas entre eles aqui a gente destaca a Rede Feminina de Combate ao Câncer, e também através de doações pelo Pix, saúde.intima@hotmail.com, que é inclusive o e-mail para ter mais informações sobre essa ação, sobre essa campanha Saúde Íntima, ajudando no combate à pobreza menstrual.